Áudio número 2 da série Influência dos Orixás sobre seus filhos. Salve, salve, povo de fé! Conforme prometido, hoje eu vou falar de forma mais simplificada possível sobre os orixás fatorais, de frente e de juntó. Tudo isso lembrando que estes conceitos vêm sobre a visão da Umbanda Sagrada. Então vamos à pergunta campeã na grande maioria dos terreiros. Qual o orixá dono da minha cabeça? Bom, na verdade, a leitura sobre esse assunto que eu quero trazer para vocês hoje fala sobre uma tríade divina que constitui toda essa estrutura conhecida como Ori. Ori é uma palavra que vem do Yorubá e tem o significado de cabeça, da parte mais alta contida em nós. Então, sendo assim, podemos dizer que o nosso Ori é regido e sustentado por 3 forças, as quais chamamos de orixá de frente, orixá adjunto e orixá fatoral ou ancestre. Mas o que são e onde influenciam essas forças sobre o nosso Ori? Como compreender tudo isso? Vamos lá então, eu vou tentar explicar. A primeira vibração presente em nosso Ori, quando somos dispersos enquanto centelha do Criador, é a do orixá fatoral ou ancestre. Logo, assim que a nossa fagulha desprende do plano divino e passa para o plano das fatorações ou plano fatoral, somos fatorados por essa força ou orixá. Via de regra, essa fagulha vibra dentro de uma polaridade que podemos, de forma bem simplificada, entender como polaridade masculina e feminina. Sendo assim, as fagulhas polarizadas, por exemplo, no masculino, são atraídas pelos orixás que vibram no polo masculino, como é o caso de Oxalá, Oxumaré, Oxóssi, Xangô, Ogum, Obaluaê, Omulu. E as fagulhas que vibram dentro da polaridade feminina são atraídos e polarizados pelos orixás que vibram dentro do polo feminino, como é o caso de Oiá-Tempo, Oxum, Obá, Oroiná, Iansã, Nanã-Boroquê e Iemanjá. Veja bem, gente, eu não estou falando de sexo do indivíduo, e sim da essência vibracional da nossa centelha, da polaridade que nós fomos gerados. Bom, com isso, estes orixás, cada qual dentro de suas frequências e ondas, atraem estas centelhas de acordo com a polaridade compatível e os fatoram. Por isso nós chamamos de orixás fatorais. Também é conhecido por orixá ancestre porque é a primeira força que nos magnetiza, que nos fatora, que vibra dentro do nosso Ori. Então, só para vocês entenderem, este orixá, o orixá fatoral ou ancestral, nunca muda, será sempre o mesmo. Se, por exemplo, no momento do desprendimento da minha centelha, eu vibrasse no polo feminino e por similaridade magnética eu fosse atraído por Iemanjá, apesar de nessa existência eu ter encarnado como homem, o meu orixá ancestre ou fatoral continuará sendo sempre Iemanjá, independente do número das minhas encarnações ou do sexo que eu encarne, nunca vai mudar, entenderam? Já o orixá de frente muda a cada existência, a cada encarnação. A depender da experiência reencarnacionista que nós formos viver, como homem ou como mulher, esse orixá passa a vibrar dentro do nosso polo. Se eu venho, por exemplo, como homem, o meu pai de cabeça, o orixá de frente, será um orixá masculino entre aqueles 7 que eu já mencionei. Se a minha experiência for em corpo feminino, o meu orixá de frente passa a ser uma das 7 mães orixás que também já mencionei. Então, o orixá de frente é aquele que rege a nossa atual encarnação. É ele quem nos conduz, quem nos direciona. É dele que nós herdamos a maioria das nossas características presentes dentro de nossa personalidade. Mas veja bem, não estou dizendo que seja só dele, estou dizendo que a maioria dele.
Não se esqueçam que dentro de nosso Ori vibram 3 orixás, uma tríade energética e divina. E a depender de cada pessoa, vai manifestar em si características bem particulares dessa mistura energética. Lembram que eu falei que não é porque eu sou filho de Ogum que eu tenho que ser briguento, encrenqueiro? Então é justamente isso. Uma determinada pessoa, por exemplo, ela pode ser filha de Yansan no fatoral, mas pode ter Oxum de frente. Logo, ela pode ser ao mesmo tempo uma pessoa agitada, destemida e frágil. Isso ainda sem falar na influência do orixá de Juntó. Um outro exemplo: os filhos de Ogum são fortes, não choram, vão à luta. Depende, gente, depende dessa sopa energética e da maneira que cada indivíduo processa essas energias. Então não dá para falar genericamente que um filho de determinado orixá demonstra essa ou aquela característica, ou que todos os filhos de um determinado orixá vão demonstrar da mesma forma aquelas características dentro da personalidade. Isso é muito particular de cada um. Agora sobre o orixá adjunto. O adjunto é aquele que faz par vibratório com o orixá de frente. Então, por exemplo, se eu tenho um pai orixá vibrando na minha frente, na minha testa, no meu chakra frontal, eu tenho na minha nuca uma mãe orixá. Isso não quer dizer, gente, que o orixá de frente e adjuntó devam necessariamente ser os pais e mães vibratórios dos 7 tronos, em absoluto. Eu posso perfeitamente ter vibrando à minha frente o orixá Oxóssi e como adjunto Tenanã Boroquê. Não é porque eu tenho na minha frente Ogum que necessariamente ou obrigatoriamente eu tenho que ter Yansan vibrando como adjunto, não é isso. O que eu falo é que as polaridades masculino e feminino se alternam entre o orixá de frente e o orixá adjuntó. Se eu sou homem, eu tenho um pai orixá vibrando na minha frente e uma mãe orixá vibrando como adjunto. Se eu sou mulher, o orixá de frente que vibra em mim é uma mãe orixá e o adjunto um pai. É sobre isso que eu estou falando, par vibratório em polaridade. Eu espero que vocês tenham entendido, era sobre isso que eu queria falar nesse áudio. Então, um grande abraço fraterno a todos vocês, que os sagrados orixás nos abençoem, nos iluminem e nos acompanhem. Até o próximo áudio.